A paz do Senhor Jesus, amado irmão, amada irmã, aqui estamos. Pela graça e a misericórdia do Deus Todo-Poderoso, nós estamos mais uma vez na presença dEle. Mais uma vez estamos vivos, porque Deus nos permitiu estarmos de pé na patrola, como diz os outros aí fora, né, amado irmão? Enquanto o Senhor nos der ar para respirar e forças para nós estarmos de pé todos os dias, devemos lutar, pelejar para agradar a Deus em tudo e lutar no trabalho de Deus, que é o trabalho que Ele nos dá e quer que nós exerçamos esta profissão, é de ganhar almas para o reino do Senhor. Nem pela força, nem pela violência, né, amados irmãos? Mas através da palavra de Deus pregada, vindo diretamente de Deus, e os conselhos que a gente traz, uma palavra para aquele que precisa e aceita, para que a pessoa, né, se volte para o Senhor Jesus. Porque o Deus Todo-Poderoso, Ele é interessado, amados irmãos, em ganhar almas. Porque Deus quer que todas as almas sejam salvas. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos, quando Ele morreu aqui, ressuscitou e foi para os céus, Ele disse: eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, vocês estejam também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, amados irmãos, o Senhor tem uma morada para cada um que vive aqui na terra. E Ele quer que todos estejam lá. O Senhor Deus não precisa de nós, amados irmãos. Porque Deus é Deus antes de nós existir. É Deus. Se Ele fizer milagres na nossa vida, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele ainda é Deus. Se o mundo inteiro for salvos, Ele é Deus. Mas se ninguém quiser ir para o céu com Ele, Ele continua sendo Deus. Mas então Ele conta conosco, amados irmãos. Ele não precisa de nós. Somos nós que precisamos de Deus. Mas Ele conta com nós, comigo, com o irmão, com a irmã. Ele conta com nós para ganhar almas para o reino dEle. Porque Deus, amados irmãos, Ele não desce aqui na terra com os próprios pés dEle falar com ninguém. Porque ninguém é digno de ver Deus. Ninguém é digno e ninguém consegue, ninguém suporta ver Deus. Porque a sua glória, o seu poder é tão grande que ninguém pode ver, que se ver morre. Não resiste. Então Deus, Ele conta comigo, Ele conta com o irmão, Ele conta com a irmã, Ele conta com todos aqueles que querem lhe obedecer. Para pregar a palavra dEle, para evangelizar, para contar as novas, as boas coisas que o Senhor faz em nossa vida, para que muitas almas voltem para o Senhor. Porque Deus quer que todos sejam salvos, todos. Não devemos olhar para aquele que está caído na sarjeta, para a mulher adúltera, para o homem adúltero. Não devemos olhar para os homossexuais, aqueles que vivem vida errada, os drogados, bêbados. Não, nós temos que pregar a palavra de Deus. Falar para as pessoas que Deus salva, que Deus liberta, que Deus transforma, Deus faz do velho homem um novo homem, Deus faz de uma velha mulher uma nova mulher. Deus levanta aquele que está lá na sarjeta e faz um doutor. Deus levanta aquele que está lá no mundo das drogas, perdido, onde a sociedade não dá nada, onde a família não dá nada. Deus levanta aquele drogado, aquele alcoólatra e faz um grande homem de Deus, um pregador da palavra de Deus. Deus faz. Deus faz. Nós vemos diariamente Deus fazendo. Só não acredita em Deus quem não quer mesmo acreditar, porque ele mesmo rejeita a própria crença dele, porque nós vemos todos os dias Deus fazendo milagres, Deus transformando, Deus libertando. Nós vemos todos os dias, Deus faz. Pessoas que ninguém dava nada. Pessoas que até a própria família deixou. Abriu mão.
que morava nas ruas, que comia do lixo, na sarjeta. Deus levantar e fazer homem de Deus, homem honrado. Deus levanta o caído, Deus restaura, Deus une aquele que está destruído. Deus faz coisas incríveis acontecer. O nosso Deus é grande, é poderoso, é sem limite. Não tem como explicar o quanto Deus é grande e poderoso. E Ele conta, amados irmãos, comigo e com você, para evangelizar, para falar do amor dEle, da grandeza do poder dEle. Porque há pessoas que às vezes precisam ouvir uma palavra de ânimo, precisam ouvir uma palavra impactante que a levante, que dê um choque nela e ela volte para a vida, para a real. Há pessoas também que não ouviu ainda a palavra do Senhor. Ela vem de uma religião, de um conceito, de uma prática religiosa, onde ela não aprendeu sobre esse Deus que nós conhecemos, o Deus criador do céu e da terra. E quando nós aceitamos Deus como nosso Pai e passamos a andar na presença dEle, fazer a vontade dEle, nós temos que pregar a palavra. Não importa para quem, não importa onde, não importa o lugar. Nós temos que pregar. E isso que Deus quer de mim e quer de você, amado irmão. E assim nós vamos agradar a Deus, independente se vamos agradar o ser humano ou não, amados irmãos. Nós temos que fazer tudo para agradar a Deus, porque é Ele que nos dá o ar que respiramos. É Deus quem nos fornece a vida que temos. É Deus quem guarda a nossa casa, quem guarda a nossa família. É Deus quem nos sustenta de pé todos os dias. Nós devemos obediência somente a Deus. Porque na hora onde nós mais precisamos, se não for Deus, amados irmãos, coitado de nós. Então Deus é maravilhoso, amados irmãos. Você que às vezes está ouvindo a minha palavra aí que eu estou pregando, que eu estou falando de Deus, talvez você é testemunha de que Deus já fez muito na tua vida, coisas que você mesmo às vezes olha para trás e não acredita. Você deve contar, deve testemunhar, deve falar as coisas que Deus fez na tua vida. Porque às vezes pessoas estão vivendo a mesma situação e ela precisa entender e ver que Deus pode mudar. Que Deus pode transformar. Amado irmão, amada irmã, às vezes você pode estar me ouvindo e dizendo assim, mas você não sabe a vida que eu vivo. Você não sabe o que você está falando. A minha vida é impossível mudar. A minha vida não tem mais jeito. A minha vida já era. Eu te digo, tem jeito. A tua vida pode mudar, porque você é bênção nas mãos de Deus quando você se colocar nas mãos dele. Deus é aquele que pega um projeto falido e faz um projeto grande. Deus é aquele que ressuscita mortos. Para Deus não tem nada impossível. Talvez você diga, mas você não sabe o que eu já fiz de errado na minha vida, eu já pequei tanto, já fiz tanta coisa errada. Tudo bem? Todos nós pecamos e erramos. Mas Deus, Ele perdoa todo pecador que se arrepende dos seus pecados. Talvez você às vezes pecou, caiu e nem tem força para se levantar mais, nem pensar, eu nunca mais vou para a igreja, eu nunca mais vou fazer a obra de Deus. Não pense dessa maneira. Seja forte, mostre para você mesmo que você muda. Porque, amados irmãos, a nossa mudança não tem que ser para agradar o mundo. Nossa mudança não tem que ser para agradar os outros. Porque os outros, amados irmãos, o mundo, amigos, vizinhos, muitos familiares, não estão nem aí para a nossa vida. Cada um está pensando em si. Nós temos que mostrar para nós mesmos porque nós somos capazes de mudar. E mostrar para Deus. O único interessado na nossa mudança, o único interessado na nossa bênção, na nossa vitória, tem que ser, em primeiro lugar, nós mesmos e Deus. Porque nós somos aquilo que nós queremos ser, amado irmão. Se nós pôr na cabeça, eu quero ser um servo de Deus, viver certo, nós vamos viver certo sim.
Agora, se eu pôr na minha cabeça, no meu coração, eu quero curtir, me divertir, não tô nem aí pra Deus, eu vou curtir. É aquilo que eu quero ser que eu vou ser, amado irmão. É aquilo que você quer ser que você vai ser. Então, se eu tô falando aqui com pessoas que talvez vivem uma vida errada, talvez você pensa assim, eu vou viver assim mesmo, porque pra mim não tem mais jeito, não tem mais mudança. Eu já tentei muitas vezes e não deu certo. Eu te digo, irmã e irmão, dá certo sim. Se você se levantar, primeiramente lutar contra você. Porque aí diz, mas não é o diabo que faz? Sim, mas eu tenho que dar lado para ele fazer. Se o diabo vir colocar os pratos, que são as suas oportunidades na minha vida, e eu não aceitar, por mais bonito que seja, lindo que seja, gostoso que seja, eu não aceitar e mostrar para mim mesmo que eu não aceito, que eu não quero, quem vai me forçar? Primeiro, amados irmãos, nós temos que lutar contra as nossas vontades. Aí nós estamos então brigando com a nossa carne. Assim nós agradamos a Deus. E aí nós temos que fazer aquilo que vai fazer tudo contra das vontades da carne. E assim, claro, de início uma pessoa que vive carnalmente, que vive no vício, que vive na prostituição, na vida errada, de início não vai ser fácil mesmo. Não vai ser fácil. Mas você pode, eu te digo que você pode, você tem poder, você tem força para lutar contra todo o mal e você tem força para lutar contra as tuas vontades. Basta você querer. Aí, amado irmão, quando você passa a lutar contra as tuas vontades e fazer a vontade de Deus, tudo se encaminha para o teu bem. Tudo se encaminha para dar certo na tua vida. Eu digo isso com certeza, amados irmãos. Eu prego aquilo que, amados irmãos, a maioria eu já vivi. Eu sei que não é fácil. Eu vivo no mundo igual a todo mundo, eu sou carnal igual a todo mundo, eu sou ser humano igual a todo mundo. Eu sei que não é fácil. Mas nós temos que querer e nós temos que lutar contra as nossas vontades. Porque se eu quero servir a Deus, eu tenho que fazer a vontade dele. Renunciar à minha vontade. Porque a vontade da carne, amado irmão, é tudo aquilo que é o contrário da vida espiritual. Tudo que faz bem para a carne faz mal para a vida espiritual. E somente quem vive pelo Espírito é que agrada ao Senhor Deus. Vamos para a palavra, amados irmãos. Eu peço aos irmãos e às irmãs que ouvem a pregação e a palavra que eu coloco aqui no meu canal do YouTube. Você que ainda não é inscrito, amado irmão ou amada irmã, se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações, curte lá as pregações, as orações que eu coloco diariamente e ajuda a evangelizar, amado irmão, amada irmã, levando a palavra do Senhor para mais pessoas, compartilhando com seus amigos, com seus familiares. Ouvir a palavra de Deus, amado irmão, é sempre bom, é edificante para a nossa vida espiritual. Todos os dias, amados irmãos, Deus tem usado vasos para falar comigo, para falar com você, para falar com o mundo inteiro. Só não ouve a palavra de Deus quem não quer. Deus nos fala para nos avisar, para nos alertar, para nos animar, para nos reerguer, para aumentar nossa fé. Todos os dias Deus nos dá uma palavra conforme a nossa necessidade. Deus usava os vasos dele lá no passado e ele continua usando. Só que nós temos que aceitar, né? Se nós não aceitar, então nós não ouvimos a palavra de Deus e nós não recebemos a bênção do Senhor. Amado irmão, a palavra que Deus trouxe ao meu coração, ela está no livro de Mateus, capítulo 13. A parábola do semeador. Tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou-se e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu no pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na.
E outra parte caiu uns pedregais, aonde havia terra bastante, e ao longo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e os sufocaram. E outras caiu em terra boa, e deu fruto, uma 100, e outra 70, e outra 30. Quem tem ouvido, ouça. Então, amado irmão, o Senhor está falando conosco por parábola. Assim como ele falou, Jesus ensinava quando ele andava aqui na terra, Jesus andou aqui, Jesus pregou a palavra de Deus, ensinou. A mesma coisa que hoje nós pregamos, amados irmãos. É a mesma Bíblia, é a mesma palavra. Jesus passou aqui na terra, pregou este evangelho, falou da salvação. Jesus libertou vidas, curou enfermos, expulsou demônios. E deu este poder e autoridade para que todos os homens e mulheres que andam nos caminhos de Deus, que estão na presença de Deus, hoje possam fazer a mesma coisa. Então, amados irmãos, o Senhor ensinava, Jesus ensinava. Ele sentou-se num barco na beira do mar, onde uma multidão enorme o estava a ouvir. Veja, amados irmãos, quem tem sede da palavra de Deus, quem ama a palavra de Deus, não importa o lugar, a circunstância, as pessoas vão ouvir. Pessoa que tem sede da palavra de Deus. Olha, Jesus, ele andava aqui na terra, pregava a palavra de Deus, e nós vemos que muitas multidões o cercavam e o seguiam. Pessoas, mães com crianças, iam a quilômetros atrás de Jesus. E vemos, amados irmãos, nós sabemos que lá, 2000 anos atrás, não tinha microfone, não tinha energia elétrica. Jesus não pregava com um microfone, ele pregava com a boca mesmo. E vemos que aquela multidão que o seguia sempre, todos os dias, ouviam a palavra de Deus, porque muitos eram salvos, muitos eram curados, muitos eram libertos. E hoje, há toda a facilidade para a gente pregar a palavra de Deus, né? Há microfones, há carros, né, para anunciar, há canal de televisão, rádio, YouTube. E muitos recuam de pregar a palavra de Deus por vergonha, por medo, por teimosia, por rebeldia, por descrença. Amados irmãos, então Jesus, ele pregou falando por parábola nesse dia. E ele deixou aqui escrito na Bíblia para hoje nós ouvir ele falar. Essa multidão que ouvia lá no passado, hoje somos nós também ouvindo a mesma palavra. Jesus ensinava dizendo que havia um semeador, lhe dizia, ele contou. Havia-lhe um semeador. Ele saiu para semear as sementes dele. E quando semeava uma parte da sua semente, caiu no pé do caminho e vieram as aves e comeram. E a outra parte caiu aos pedregais, aonde havia terra bastante, ao longo nasceram, mas não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou, pois não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos sufocaram. E outras caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 70 e a 30. Quem tem ouvido, ouça. Porque o Senhor diz assim, quem tem ouvido, ouça. Porque quem ouvir esta palavra e ouvir, vai praticar. Quem não quiser ouvir, não é obrigado. Deus não obriga. Mas aí vai ter consequências, né, amados irmãos, que não são boas. Porque quem não ouve a palavra de Deus, não guarda a palavra de Deus no coração, não vive na presença de Deus, não tem vida. O que o Senhor explicou? Este homem que saiu a semear, a semente que o Senhor quer explicar, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, amado irmão, é uma sementinha que planta no coração de uma pessoa. Se esta palavra pregada cair numa terra boa,
que é um coração limpo, um coração humilde, que aceitou a palavra de Deus, esta palavra vai germinar. A pessoa vai ouvir, vai refletir nesta palavra, vai falar com Deus a respeito desta palavra, essa palavra vai ficar martelando. Ela vai tentar compreender, entender mais esta palavra, se ela tiver dúvida. E ela vai passar a praticar esta palavra, a viver esta palavra de Deus. Ela vai passar adiante esta palavra. Aquilo que ela ouviu, que fez bem para ela ouviu, guardou no coração, fez bem para ela. Ela vai passar para outra pessoa. E aquela outra pessoa ouviu, guardou no seu coração, entendeu, falou: ah, mas a irmã lá que falou para mim, realmente ela era assim, ela mudou. Ela era viciada, ela era drogada, ela se prostituía, ela mudou a partir do momento que ela ouviu essa palavra. Ela disse que houve mudança na vida dela, ela falou para mim e eu vi que a minha vida também mudou. Eu tinha enfermidades e as portas eram fechadas, eu não conseguia emprego. Quando eu comecei a servir a Deus, comecei a praticar minha fé em Deus, as portas se abriram, eu fui curada, eu fui liberta. Então essa pessoa passa para outra pessoa. E a outra pessoa passa para outra pessoa. É isso que Deus quis dizer. A palavra que caiu em boa terra, que é a semente que caiu em boa terra, ela germinou e deu a 100, a 70 e a 30. Ela se multiplicou. A semente caiu, germinou e cresceu e frutificou. Então é assim Deus está explicando que é a palavra que cai num bom coração, uma palavra que cai numa boa terra. A palavra caiu num bom coração, ela surtiu efeito. Aqui, ali virou, criou raiz aquela palavra, ela deu fruto, a pessoa passou para outra, a outra passou para outra e para outra. E assim foi crescendo e crescendo a palavra de Deus e pessoas foram libertas e curadas pela palavra de Deus. Ali deu frutos. Essa semente caiu em uma boa terra, em uma terra que germinou, que deu fruto, uma terra frutífera. E a palavra de Deus, assim como o Senhor explicava, que caiu no meio de espinhos a semente, e os espinhos sufocaram e ela morreu. E outras sementes caíram numa terra, no meio de pedregais, ela nasceu, a semente nasceu, a planta. Mas aí, porque não era terra funda, era rasa, não tinha raiz, ela morreu. Então isso o Senhor explicou para nós entender que há pessoas, nós temos que pregar assim para todos, independente se é homem, mulher, criança, jovem, não importa. Tem que pregar para todos. Mas há pessoas que vão escutar a palavra, como diz aí fora os ditados, vão entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Ela não vai prestar atenção. Ela não vai dar crédito. Ela não vai dar valor. A gente conhece pessoas no dia a dia da gente, que a gente vê, que desde antes da gente estar numa igreja, desde antes da gente ir servir a Jesus, essa pessoa já estava numa igreja servindo a Deus. E a gente vê essa pessoa anualmente, não muda, não cresce, ela não evolui em forma alguma. Então, o que quer dizer isso? Ela tá por tá. Porque ela não evangeliza, ela não dá um bom testemunho, ela não fala de Deus, ela não cresce em área nenhuma da sua vida. Essa, na verdade, ela não trabalha a sua fé, ela não crê em Deus, ela não pratica o que Deus quer que ela pratique. E aqueles que caem no meio dos espinhos são sufocados, aquelas pessoas que não suportam a luta. Porque nós, Deus, amados irmãos, desde o começo da Bíblia ao fim, nós vemos que Deus gosta de homem e mulher valente. Deus não gosta de covarde. Gente covarde, medroso, Deus não se agrada. Deus gosta daquele que vai e enfrenta tudo e todos. Deus gosta daquele que enfrenta tudo. Deus gosta de gente valoroso. Nós vemos lá na peleja de Gideão, né, amados irmãos? Quantos 1000 homens estavam para a peleja?
E Deus foi selecionando e ficou apenas 300. Porque Deus gosta de gente valente. Deus não gosta de covarde, não. E a pessoa que é considerada como a semente que cai entre espinhos e os espinhos sufocam e morre a semente ali, não germina, é assim. Pessoas que não suportam a prova. Nós vemos no dia a dia, diariamente, pessoas que vão para a igreja, aceitam Jesus e ficam um tempo na igreja. Mas aí ela começa a vir as lutas, as provas, o marido já é usado pelo bicho lá na casa, já se levanta contra ela, ou ela contra ele, e um filho que já chega bêbado lá brigando, fazendo fervo, e ela já se atenta, ou a miséria que chega, e daí o marido já começa usado pelo inimigo desafiar ela na casa, e ela diz, não vai mudar nunca, parece que foi pior ainda quando vim na igreja, eu vou largar a mão. Esta pessoa não passou na prova para ser guerreiro, para ser atirador de Deus. Para passar na prova, para ser guerreiro de Deus, temos que enfrentar e vencer as lutas. Então, amado irmão, e aquela sementinha que Jesus explicou, que caiu no meio dos pedregais e nasceu, porque tinha terra ali, mas a terra não era funda, então ele nasceu, mas não tinha raiz. Ele morreu. Então, é a mesma coisa hoje nós vemos nas igrejas. Muitas igrejas são lotadas, diariamente lotadas. Mas é assim, o que está hoje já saiu, amanhã já tem outro, o que está ali uma semana, outra semana já não está, já está outro. Por quê? Porque são sementes que caíram em terra rasa, ela nasce a semente, mas sem raiz, ela vai secar, ela vai morrer, ela não vai crescer. Em outras palavras, o que o Senhor quer dizer? A pessoa que ouve a palavra de Deus, mas ela não tem paciência, ela não suporta o processo de Deus na sua vida. É uma pessoa, amado irmão, que ela viveu a vida inteira na errada. A vida inteira fazendo errado, a vida inteira incrédula, a vida inteira no vício, na briga, na confusão, na miséria, na derrota, a vida inteira uma vida errada. Ela vai para a igreja hoje, ela começa a ouvir a palavra de Deus lá, que Deus liberta, que Deus salva, que Deus transforma, que Deus muda. E ela quer que mude já. Ela viveu uma vida inteira, 20, 30, 40, 50 anos errado. Ela chega hoje com um mês, com um dia, com um ano, ela quer que mude já. E daí não muda. Porque nós temos que suportar e vencer e se dar a um processo de Deus na nossa vida de libertação. Nós temos que suportar esse processo de mudança na nossa vida. Nós se damos para Deus, se entregamos. E ele então começa o processo da transformação, da libertação na nossa vida. Então esta pessoa que é sementinha que caiu em terra rasa, ali não tem raiz e morre seca, esta pessoa ela não suporta o processo. Ela não aguenta esperar a mudança. Ela não suporta o processo da transformação, da mudança. Ela não quer esperar, ela quer já pular os degraus e lá na frente isso não acontece. E esta pessoa desiste. Ela recua, ela diz não. Eu vim para a igreja, parece que em vez de melhorar foi pior. Eu vou largar a mão. A vida sem servir a Deus lá no mundo é bem melhor, porque pelo menos a gente não tem luta, não tem prova. A pessoa pensa e volta atrás. E ela não entende que ela está sendo essa sementinha que caiu na terra lá, rasa no meio dos pedregais e que não tem raiz, então ela desiste porque ela secou, ela murchou. Amado irmão, a palavra de Deus, Jesus, ele falava por parábola, Jesus é o ser mais inteligente, mais sábio do universo todo. Ele sabe como falar, como tocar no coração. É verdade, irmãos, que a vida lá no mundo, como eu já disse, eu já preguei aqui nesse canal, a vida lá no mundo parece ser fácil e boa para muitas pessoas quando elas vão para a igreja, se colocam nas mãos de Deus e começa o processo da transformação, da libertação. Não é fácil mesmo, amados irmãos. Aí dá a impressão que lá no mundo estava bem melhor. Claro que estava melhor, estava nas mãos de Satanás.
você estava perdido, você não era filho de Deus, Satanás não lutava contra os filhos dele, são filhos dele. Ele vai passar a lutar quando você passa a ser filho de Deus, que aí você passa a ser inimigo dele. Aí ele passa a lutar contra. Mas se você permanecer na presença de Deus, se você for forte, corajoso e valente, você vai agradar a Deus. E você vai vencer. Não existe um homem, uma mulher que permaneceu firme e fiel na presença de Deus que não venceu. Não existe. Não existiu e não existe. Todo homem e mulher que se coloca inteiramente na presença de Deus e fica aguentando forte ali a mudança, a transformação, da metamorfose na sua vida, ele vence. Todos vencem. Porque Deus não mente e ele não se arrepende de tudo que ele prometeu. Deus cumpre com o seu propósito na nossa vida. Então, amados irmãos, a parábola que Deus deixou para o nosso coração hoje é essa. Sobre o semeador. Vamos tratar de nós ser aquela sementinha que caiu numa terra boa e germinou. E vamos dar frutos. Vamos dar muitos frutos. Vamos semear mais sementes. Vamos semear a semente do evangelho. Vamos pregar a palavra de Deus. Vamos lutar contra Satanás. Ele é o nosso inimigo número 1. Então vamos abraçar esta causa. Vamos ser inimigo do diabo também, lutar contra ele. Pelejando pelas almas, pelas vidas que o diabo tem escravizado no mundo aí fora. E assim nós vamos ganhar o nosso galardão que Deus tem para conosco, ganhando almas para o reino do Senhor. Esta é a palavra, amado irmão, que o Senhor trouxe ao meu coração. Feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus e amado Pai, que estás no céu e na terra, o Senhor diz na tua palavra que os seus olhos estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Louvado, engrandecido, exaltado, adorado seja Deus para todos sempre, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu consagro este vídeo a Ti, Espírito Santo. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, ó Deus, mas que seja feita a Tua vontade, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Entra, meu Deus, sobre cada vida e sobre cada coração, Espírito Santo, que for ouvir esta palavra. A toda pessoa, meu Deus, que é meu Pai abrir esse vídeo, ouvir esta palavra, Espírito Santo, fale com esta pessoa. Espírito Santo, transforme a vida desta pessoa. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, cure a alma desta pessoa que está ferida por causa de muitas mágoas, de muitas perseguições, por causa de uma fraqueza. Esta pessoa que conhecia o seu amor, que se deleitava na tua presença, hoje está afastado dos teus caminhos, Senhor. Oh, meu Deus, fale com esta pessoa. Abraça, meu Deus, esta pessoa, conta a ela que o Senhor o perdoa, que o Senhor o aceita. Deus, em nome de Jesus Cristo, entre na vida desta pessoa. Este homem, esta mulher que não tem encontrado solução para os teus problemas. O Senhor é a solução, meu Deus. O Senhor é a resposta, meu Deus, para tudo aquilo, Senhor, que esta pessoa precisa. Entre com providência, Pai. Entre com a solução, meu Deus, com a resposta. Meu Deus, salve, meu Deus, liberta esta pessoa que tem tantos dons, tantos talentos que o Senhor deu, ó Pai, e está parado. Meu Deus, levanta esta pessoa, Senhor. Oh, meu Deus, a tua obra necessita, Senhor, de trabalhadores. Fortalece esta pessoa que está fraco, desanimado. Deus, abençoa esta vida. Abra as portas que estão fechadas, Senhor. Oh, meu Deus, trata com aquelas pessoas que têm perseguido este homem, esta mulher, Senhor, que tem impedido o ir do Senhor nesta vida. Trata, Senhor, com essas vidas, em nome de Jesus Cristo, Pai. E os abençoa, assim eu lhe peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.